Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem dado e feito a nós. Nós pedimos que nesse momento, quando iremos abrir Tua palavra e meditar nela, seja o Teu Espírito falando ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Não sei vocês mais antigos, os mais novos eu acho que não, mas os mais antigos, assim, que têm a minha idade para trás, eu gostava muito de Fórmula 1 quando eu era pequenininho, né? Pequenininho eu ainda sou, mas quando eu era mais jovem. Quantos aqui gostavam de assistir Fórmula 1 também? Levanta a mão. Alguns ainda gostam, né? Nessa época eu nem convertido não era, então eu ficava domingo de manhã em casa, mas eu sei que um monte de vocês aí não iam na escola dominical só para ficar vendo Ayrton Senna quando ele era vivo. Eu estou falando dessa época, né? Da época do Ayrton Senna. Enfim, eu gostava muito daquilo. E vibrava com as ultrapassagens, assim, sobrenaturais, quase sobrenaturais do Senna. Mas uma coisa que me marcou muito depois e me desiludiu um pouco foi, por exemplo, eu não sei se vocês lembram aquela corrida quando o Barrichello, junto com o Schumacher, eles estavam, né, liderando a prova, e o Barrichello ia vencer a prova, e na última volta, na última praticamente curva, ele freou para o Schumacher passar e ganhar a prova. Vocês lembram disso? Quantos lembram? Que decepção, não é? Que decepção. Ele deu lugar a outro, e aqui sofreu muito por isso. Outra decepção foi o Nelson Piquet. Eu não sou muito da época do Piquet, mas eu gostava muito dele, sabia da genialidade dele também. Mas o Nelsinho Piquet, vocês lembram que a última corrida que ele fez na vida, porque depois disso ele foi proibido para sempre, foi uma que ele bateu num piloto, para tirar o piloto que estava na frente da prova, para que então a equipe dele pudesse de alguma maneira se favorecer também. A história é mais longa do que isso, mas é interessante que nesses esportes, especialmente de carros, onde eles trabalham em equipes, como eles estão dispostos a dar lugar a outros por causa do objetivo da equipe, que deve estar acima do objetivo pessoal. A gente vê isso no futebol também, quando a pessoa que quer encerrar o lance, quer fazer o gol, quer fazer aquela jogada, mas tem uma pessoa do lado dela que está em melhores condições, mas ele sabe que ele tem que passar, porque ele é uma equipe. No futebol isso é menos, mas quando a gente vê isso numa equipe só de 2 ou de 3, a coisa é um pouco mais escandalosa. O dar lugar a alguém, o dar lugar ao outro. Isso fez com que eu me decepcionasse um pouquinho e me frustrasse um pouquinho. E depois, quando eu me converti e comecei a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e o caminho do Senhor, algo que sempre me chamou a atenção foi essa história de dar lugar a outros também, ou a outros. E essa figura, eu não sei porquê, sempre ficou presa na minha cabeça. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, porque o texto fala sobre dar lugar a alguém. Esse texto final da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 25 a 32, fala sobre darmos lugar a alguém, sobre nós conduzirmos a nossa vida. Imagine-se dentro de um carro de Fórmula 1, esse carro é seu. Cabe quantas pessoas dentro de um carro de Fórmula 1? Se for magrinho que nem o Wesley, pode caber 2, se for tipo 2 dele. Mas se for 2 que nem... Aliás, eu acho que eu nem entro no carro de Fórmula 1, mas essa é outra história. Nós dirigimos a nossa vida, ela está nas nossas mãos. Mas constantemente nós somos convidados a dar o volante a outra pessoa. E isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa desastrosa e muito ruim. Vamos ler o texto para a gente entender melhor isso? Efésios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto no verso 25 começa com as palavras: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A principal expressão desse verso aqui, o 25, é deixando a mentira. Todo o texto está relacionado com um pequenino trecho do verso 27. Olha para o verso 27. O verso 27 diz sobre não dar lugar ao diabo. Esse verso 27 é o centro de toda a passagem. É em torno desse centro que tudo gira. É o eixo central. Tudo está girando em torno disso. Não deis lugar ao diabo. Há diversas formas de darmos lugar ao diabo. Uma delas é mentindo. É uma das formas de darmos lugar ao inimigo das nossas almas, como ele é chamado nas Escrituras. Ele é também chamado nas Escrituras de espírito imundo ou de Satanás. Ele não é chamado de Lúcifer na Bíblia, não sei se vocês sabiam, mas o termo Lúcifer não está em nenhum lugar da Bíblia, nenhum. Foi uma tradução que Jerônimo fez, o São Jerônimo, no início lá da história da igreja, quando ele versou a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, na Vulgata Latina, ele traduziu, não é, a expressão estrela da manhã por Lucifero, em latim, e essa expressão foi traduzida depois em outras línguas como Lúcifer, que é o latim aportuguesado, é uma transliteração. O Lucifero, Lucifer, ou Luciferus, como algumas línguas falam, que significa nada mais nada menos do que espírito de luz, ou emanador de luz, ou portador de luz. Sendo que lá, no texto original de Isaías, ele é a estrela da manhã, ele é retratado como essa expressão, e depois em Apocalipse, Jesus é retratado como a estrela da manhã, e há, enfim, uma explicação muito extensa sobre qual é o motivo disso. Hoje não é o nosso objetivo explicar esse motivo, o que é a estrela da manhã. Só falando de Jesus, por que ele é chamado de estrela da manhã? O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é o sol. O sol é uma estrela. E ela é a estrela que nasce na manhã e dissipa todas as trevas. Ela acaba com a noite. Essa estrela, quando nasce, acaba com a escuridão, acaba com o medo, acaba com as trevas. Quando o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o próprio Cristo, nasce em nossa história, ele dissipa todas as trevas. Ele acaba com todo o medo. Ele esclarece todas as coisas. E é por isso que ele é chamado de o sol, ou a estrela da manhã, ou a estrela da justiça, ou sol da justiça, são, enfim, termos semelhantes que são dados para Cristo. Então, nomes que são dados para esse espírito, que na verdade ele é um anjo. A Bíblia diz que Satanás é um anjo, criado por Deus e que se rebelou contra Deus num tempo que é um tempo anterior ao tempo em que nós conhecemos na história, mas essa história é registrada na Bíblia Sagrada e ele foi expulso com 1/3 de outros anjos. Esse 1/3 de outros anjos foram expulsos no céu e foram lançados na terra. O livro de Jó diz que eles estão na terra, o diabo não está no inferno, ele está na terra. Numa das epístolas do Novo Testamento, Pedro diz que alguns espíritos imundos estão aprisionados em cadeias eternas no inferno, mas poucos são esses que estão presos no inferno. E por que eles estão lá a gente também não sabe, e nem tem que ficar querendo saber. Mas o fato é que esse ser, ele é vivo, ele existe e ele vive na terra. Existe um tempo para que ele seja condenado. E depois dessa condenação, sim, ele será lançado naquilo que se chama lago de fogo, que é o inferno popularmente chamado, que é um estado final que todas as pessoas sem Cristo estarão e conhecerão por toda a eternidade. Aqui então a Bíblia está falando desse ser. Jesus chamou ele de espírito imundo muitas vezes. Paulo aqui está usando o termo diabo, diabolos, que é uma espécie de divindade, um ser espiritual que tem muito poder. E esse ser espiritual que tem muito poder, um dia dominava e cuidava da vida de cada um deles, mas hoje não cuida mais. E ele o tempo todo quer tomar o controle da vida daquelas pessoas e ainda quer tomar o controle das nossas vidas. Ele queria tomar o controle da vida deles e quer tomar o controle da minha e da sua vida. E o tempo todo, a nossa tendência é dar a direção para ele. A gente está ali no cockpit do nosso Fórmula 1, mas o controle está na mão dele. É como se ele fosse o rádio, é como se ele fosse o capitão da nossa equipe falando lá do box, dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. E você guia conforme as orientações, conforme aquilo que é sussurrado, soprado em seu ouvido.
Paulo está dizendo, não deis lugar ao diabo. Não o ouçam, não sigam as suas orientações, não sigam os seus passos. E a primeira orientação que ele dá é, não dê lugar à mentira. Não é isso que ele diz? Deixando a mentira. Essa é a primeira expressão. Jesus havia ensinado a relação entre os que vivem na mentira e a filiação demoníaca dessas pessoas com o diabo. Está em João 8,44. Eu vou ler o texto, se você quiser me acompanhar, vá lá. Se não, apenas ouça, tá bom? Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus foi meio corajoso aqui, porque eu nunca vi um cara ter coragem de olhar para o outro e dizer, você é um filho do diabo. Quando fala isso é porque está com raiva, não porque está falando uma coisa verdadeira, né? É porque está com muita raiva, você é filho do cão, né? Mas não fala porque sabe do que está falando. Jesus sabia. E ele disse, vocês são filhos do diabo. Mas é possível alguém ser filho do diabo? Não fala na televisão toda hora que todo mundo é filho de Deus? Eu tenho direito de ser feliz porque eu também sou filho de Deus? Pois, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que são feitos filhos de Deus aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, verso 13, os quais não nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, nem pela vontade do sangue, mas pela vontade de Deus. Então, como é que você se torna um filho ou uma filha de Deus? Quando você recebe a Cristo e Ele se torna o Senhor da sua vida. Usando a ilustração ainda automobilística, é quando você dá o controle, a direção da sua vida a Ele, a Cristo. Ou quando você escolhe a Ele, porque Ele, na verdade, você não sabe disso na hora, mas de antemão Ele já te escolheu, e você então o coloca para ser o chefe da sua vida. Como se fosse o chefe da sua equipe, como se fosse o chefe da sua família. É aquele que vai orientar você, vai por aqui, não vai por lá. Se ele não estiver guiando a tua vida, outro estará. Uma das maneiras de você não dar lugar ao diabo, mas seguir as orientações de Jesus, é deixando a mentira. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos da verdade. E automaticamente deixamos de ter prazer, ou mesmo indiferença com relação à mentira. A gente não olha mais para a mentira com indiferença. É só uma mentira. A gente olha com preocupação quando a gente se torna filho de Deus. Porque a gente se conscientiza de que agora existe uma paternidade sobre a mentira. Existe um pai da mentira. Eu não olho mais com preocupação, ou enfim. Eu sei que existe uma paternidade em todo falso testemunho. E um espírito que guia as pessoas em suas mentiras. E nós passamos a pensar na seriedade com que agimos. E como essas mentiras ferem o coração do nosso Pai, agora Pai Celestial. Deixar a mentira e falar a verdade com o nosso próximo é uma atitude natural que se espera de toda pessoa que se torna um filho ou uma filha de Deus. O texto aí no verso continua dizendo que nós somos membros uns dos outros. O que significa isso? Significa que o fato de nós sermos membros uns dos outros torna mais absurda ainda a mentira. Porque a gente está ligado um com o outro como os membros do corpo estão ligados. Seria mais ou menos como o dedo olhar para o cotovelo e dizer, olha, eu estou com dor de cabeça. Aí o cotovelo acreditar. Porque eles estão tão próximos que o cotovelo não supõe que o dedo minta. Quando você conta uma mentira para o seu próximo, é como se você fizesse uma coisa dessa. Nossa, uma coisa tão absurda. Mas a mentira é absurda. A mentira é ferir o corpo, é ferir o próximo, é ferir a si mesmo. Só que quando nós estamos distantes do Pai, da luz, a gente está nas trevas. E nas trevas a gente não consegue ver isso. A gente acha que mentir é uma saída boa para situações difíceis da vida. A gente não consegue perceber a gravidade da mentira. O verso 26, continuando no texto de Efésios, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
A ira, meus irmãos, em si não é pecado. Okay? A ira em si não é pecado. A ira é uma outra forma de você dar lugar ao diabo. Mas a ira em si não é pecado. As crianças se iram, não se iram? Bebês se iram, não se iram? Animais se iram, não se iram? Deus se ira, não se ira? Sim, o tempo todo a Bíblia fala que Deus se irou. A ira em si não é um pecado. A questão, gente, é que há um limite para a ira. Ela só se torna pecaminosa quando nós damos lugar ao diabo. O próprio texto nos orienta com relação a como não dar lugar ao diabo com relação à ira. No final do texto diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está citando aqui o Salmo 4, verso 4, que diz exatamente isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A ira, quando ela é guardada no coração, é como um maná. Vocês lembram o que era o maná? Era aquele alimento que descia do céu no tempo em que os judeus peregrinavam no deserto. Era o alimento de todo dia. E Deus tinha dito, não guarde esse alimento para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou dar de novo. Vocês confiam em mim, então não guardem. Mas alguns guardavam, porque vai que. Né? O que acontecia com o alimento? O alimento apodrecia e fedia. E não servia no outro dia. Deus dizia apenas, olha, na sexta-feira, antes do sábado sagrado, vocês peguem para 2 dias. Não tem problema. Porque no sábado eu não vou mandar. Porque no sábado vocês vão descansar, vocês vão me buscar, vocês vão me adorar. E eles faziam isso e dava certo. E é interessante que de um dia para o outro, de sexta para sábado, nunca apodreceu. Durante décadas e décadas e décadas. O que isso significa para nós? Significa que quando nós guardamos a ira no coração, quando nós permitimos que o sol se ponha sobre a ira, a ideia é a mesma coisa daquele que guarda o maná. É a ideia daquele que guarda a ira no coração, antes que o sol se ponha. Sabe o que vai acontecer com essa ira guardada aí no teu coração? Vai apodrecer aí dentro, vai feder aí dentro, e vai fazer mal para você. Aquela pessoa de quem você está com raiva, que você está irritado contra ela, vai estar dormindo, vai estar brincando, vai estar bebendo, vai estar comendo, mas você vai estar irritado, vai estar amargurado. E às vezes a pessoa nem está sabendo que você está irritado, mas você guardou a ira no coração. Guardar a ira no coração e guardá-la por dias é a mesma coisa que guardar um alimento podre debaixo do seu travesseiro e tentar dormir. Você não dorme. Quando você guarda a amargura e a angústia no coração, você também não vai dormir. É por isso que no Salmo 4, verso 4, Davi escreveu, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Lembra de Deus, fala com Deus, entrega essa ira nas mãos dele e deixa de lado para que ele faça o que tenha que ser feito. Não é que você tem que ser bobo e falar assim, não, deixa para lá, não vou ligar. Não é isso. Deus não está chamando ninguém para ser bobo. Deus está chamando vocês para entregarem na mão dele, porque ele é juiz. E ele julga. Por diversas vezes no Antigo Testamento ele disse, a mim pertence a vingança. Não são vocês que vão atrás dos seus inimigos para acertar as contas, para quebrar o pau e resolver o negócio. A mim pertence. Deixa na minha mão. E vão dormir, vão descansar. Mas quando você guarda para você, você apodrece. Você não dorme. A coisa fede aí dentro de você, enquanto o outro está festejando. E você está ruim. E aí você peca também. Por que você peca também? Porque Deus já disse em sua palavra que você deve trazer e derramar diante dele. Nem que você tenha que fazer isso com toda a crueza da tua alma e do teu coração e das tuas palavras, dizendo, Deus, é isso, eu não aguento esse irmão, não aguento essa irmã, eu quero que o Senhor mate eles. É assim, é só uma ilustração, tá? Eu não aguento mais aquela história, eu não aguento mais essa pessoa, eu não suporto mais isso. Fala com Deus, não é feio, pelo contrário. Existe um livro na Bíblia chamado Lamentações, de Jeremias. E esse livro é só lamentação. Não tem louvor lá. No meio da lamentação, ele louva, ele reconhece a misericórdia de Deus. E descansa. Existe um salmo de um cara chamado Asaf, que ele era o líder da adoração no templo de Israel. E ele escreve um salmo dizendo o seguinte, Salmo 74. Deus, eu olhei para a prosperidade dos ímpios e para a saúde deles. E eu olhei para a necessidade dos justos. E eu estou me questionando. Não foi dessa maneira que ele falou, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer.
Eu estou vendo que aqueles que blasfemam contra o Senhor estão enriquecendo. Eles estão cada vez mais fortes, cada vez mais saudáveis. Eles zombam de mim que te adoro. Eles zombam do Senhor na sua face e estão cada vez mais prósperos. Enquanto eu que te temo, eu que te sirvo, eu que te busco, estou vivendo essa luta, essa dificuldade. Aí, Asaf diz uma frase lá que é escandalosa. Por favor, não se escandalize. Está na Bíblia, mas não se escandalize. Ele diz, foi inútil guardar pureza no meu coração. Asaf disse isso. Era como se eu dissesse hoje, Deus, não valeu de nada eu ter querido viver uma vida certa, correta, não fazer isso, não fazer aquilo, não roubar, não adulterar, não matar. Tem hora que dá vontade, você pensa que não? E não valeu nada, Deus. Eu devia ter feito, porque eu quis guardar o meu coração obedientemente. Olha o que deu. Agora eu vejo essa pessoa e a outra pessoa que só fazem coisa errada e olha como é que está a vida delas, está muito melhor que a minha. Você quer saber de uma coisa? Eu que sou um bobo. Eu vou viver que nem eles vivem. Isso já passou pela sua cabeça alguma vez? Isso passou pela cabeça de Asaf, um dos principais religiosos da história de Israel na época do rei Davi. Ele era o responsável por toda a adoração da nação de Israel. E o cara escreveu isso. Para Deus, eu guardei o meu coração puro inutilmente. Aí ele continua a oração. Isso é uma lamentação, ele está sendo sincero. Você deve fazer isso quando isso vir no teu coração. Mas lá no meio dessa mesma oração do Salmo 74, ele diz, mas Deus, quando eu entrei no teu santuário, ou seja, quando eu entrei na tua presença, quando eu comecei a falar com o Senhor começou a me mostrar qual é o fim deles. E o que é que vai acontecer com a vida deles daqui 10, 20, 30 anos? Eles zombam do Senhor, eles não se importam com o Senhor, eles não buscam o Senhor, não estão nem aí para o Senhor. Estão bem. Mas até quando eles estarão bem? É para sempre? E eu estou vivendo do jeito que eu estou vivendo, mas não se compara o que o Senhor tem preparado para mim com as dores e aflições que hoje eu vivo. Então Asaf ele vai dizer na segunda metade, na metade final desse salmo, da sua alegria de poder, mesmo em meio às aflições e atribulações da vida, saber que ele está nas mãos de um Deus todo-poderoso. E não dar a sua vida, não dar lugar em sua vida a esses pensamentos e desejos demoníacos. Meus irmãos, a mesma coisa Deus deseja que passe pelo nosso coração e pela nossa mente. Quando nós estivermos pensando em desistir e abandonar o barco, em chutar o balde, porque a gente está vendo que a nossa vida está cheia de luta, e poxa, você começou a buscar a Deus e parece que a luta não acabou, mas quem disse que ia acabar? Se você tivesse lido os evangelhos antes de ir para a igreja, você teria lido Jesus falando que você ia ser perseguido, que você ia ser abandonado, que iriam caluniar, iam falar mal de você, talvez iriam prender você e talvez iriam matar você. O convite de Jesus não foi para prosperidade. O convite de Jesus não foi para você viver a sua melhor vida agora. O convite de Jesus foi para te fazer entender que você é um peregrino aqui, coisa que quem está longe dele não entende. As pessoas longe dele só pensam na morte no dia do velório, do outro, né? Porque está lá no velório, aí a pessoa lembra, nossa, um dia, se é que lembra, né, gente? Tem gente que está no velório e acha que nunca vai estar dentro daquele caixote ali. Todo mundo que já foi em velório, você já parou para pensar que um dia você vai estar lá dentro? E eu vou estar lá, pregando. Eu vou estar lá. Você vai estar ali, ó, fechadinho, vamos te enterrar. Todos nós vamos passar por isso um dia. Só que as pessoas, quando estão longe de Deus, vivem como se nunca fossem morrer. E Jesus, quando Ele nos convida, Ele nos faz pensar que nós estamos aqui como peregrinos nesse mundo. Logo, a nossa jornada aqui acaba. E aí sim começa a verdadeira vida. E isso você só recebe pela fé. Ele não vai te provar isso por A mais B. Eu quero um cientista cristão para me provar com toda a ciência de que isso que você está falando é verdadeiro. Você esquece. Nem Deus quer provar. Se Ele quisesse provar, Ele descia aqui agora e aparecia para você ver Ele. Mas não é isso que o agrada. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que o buscam creiam que Ele existe. E crer é fé. E que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você precisa crer nisso. E se você creu, a sua vida é transformada. E aí você não volta mais para trás. Não porque fizeram uma lavagem cerebral. Não porque você ficou rico porque foi na igreja. Não porque na igreja, nada disso. Mas é porque você conheceu a Cristo.
verdadeiramente a Ele. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que eu estou aqui. E é por Ele que os meus pés sempre se alegram quando eu venho para esse lugar, ou para outro lugar onde o povo dele está. Não é porque eu sou bobo, ou porque fizeram na minha cabeça, ou porque qualquer outra coisa. Mas é porque eu conheci a Ele. E graças a Deus não tem como provar isso para ninguém. Porque é algo interior. Isso é fé. Isso é experiência com Deus. E é a isso que Ele convida todas as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Roma, na carta dele aos Romanos, no capítulo 8, ele falou sobre isso, de que nós somos adotados pelo Pai e somos filhos de Deus. E o Espírito, o próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito, com o nosso espírito, de que somos filhos. É o Espírito aí dentro de você que vai te testificar, que vai te dar a certeza de que você é dele. Nós somos membros uns dos outros. Nós não podemos mentir uns para os outros, porque isso é absurdo. Se nós nos iramos, nós precisamos colocar essa ira diante das mãos de Deus, porque também explodirmos com alguém, estourarmos com alguém, darmos lugar à ira pecaminosa, é dar lugar ao diabo. Assim como a ansiedade é natural para todos, mas ela tem um limite. Quando ultrapassa aquele limite, ela se torna pecaminosa, porque você deixa de confiar que Deus está no cuidado. Não, é claro que eu acredito que Deus, mas se você acredita que Deus não vai cuidar, por que você está se descabelando? Você está se descabelando porque você não acredita. Não, eu acredito, mas na prática você não acredita. A fé tem que ser posta em prática. Eu creio que Deus está no controle. E eu creio que Deus é bom. E é por isso que eu vou só orar, entregar na mão dele e correr atrás. Crendo de que ele vai cuidar e no final eu terei a melhor resposta. Você não pode se descabelar, você não pode se matar, como se você tivesse a capacidade de mudar a situação. É só Ele que muda, é só Ele que abre um caminho onde não tem nenhum. Aí o verso 27 diz, não deis lugar ao diabo. É sobre isso que todo esse final do capítulo 4 de Efésios trata. Não dar lugar ao diabo falando mentira. Não dar lugar ao diabo guardando ira e ressentimento no coração. Além de tudo que vem aqui nos versos seguintes, né? Todos os filhos de Deus foram libertos do poder e da influência do diabo. Por isso que eles não precisam dar lugar ao diabo. Deus nos livrou do poder do diabo. Nós somos libertos da sua influência, do seu poder. E a gente não pode dar autoridade a ele na nossa vida. Ele passará todo o tempo tentando você, seduzindo você, enganando você. E muitas vezes você vai ouvir lá no seu capacete a voz dele e você vai seguir. Mas você, como alguém que já foi liberto, como um filho de Deus, deve sempre resistir às ações do diabo. Se você foi liberto, você deve resistir. Como Tiago disse, eu li esse texto hoje com o meu filho, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4,7. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e então o diabo fugirá de vocês. O verso seguinte, o verso 28, diz o seguinte, Efésios 4, 28. Vamos caminhando. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora eu quero entrar num ponto, gente, que é interessante, e que aqui em Araraquara talvez você vai se identificar com isso. Eu, pelo menos, quando eu estudei isso, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, como a tua palavra fala de tudo, eu nunca tinha percebido isso, mas daqui a pouco você vai perceber. Nesses versos aqui, no verso 28, né, nessas palavras do verso 28, Paulo está falando sobre furto, sobre trabalho. No 28, ele vai tratar de pecados enquanto ações que ferem materialmente o próximo. No versículo seguinte, ele vai falar de pecados enquanto ações que ferem emocionalmente o próximo. Eu posso pecar contra alguém e deixar só ele triste, emocionalmente. Mas eu posso pecar contra alguém e feri-lo materialmente. Eu posso até matar alguém. Mas eu posso enganar alguém e deixar aquela pessoa emocionalmente, psicologicamente triste. Então existem diferentes formas de você pecar contra alguém. E sempre que você peca contra alguém, você peca contra Deus. Nesse caso aqui, ele está falando de algo que é feito, que é material. Quando você erra contra o outro, isso é material. O furto é algo que destrói a criação. E é disso que ele está falando. Deus não nos criou para roubar, para tirar o que é do outro. Ele nos criou para partilhar, para cuidar, para ensinar, para aprender. Tudo está lá em Gênesis 1 e 2, não é? Paulo já havia dito isso aqui em Efésios mesmo, no capítulo 2, versículo 10, quando ele disse, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos criou para fazer coisas boas para os outros. Roubar alguém a fazer coisa boa para o outro? Tem gente que acha que é. Você sabe do que eu estou falando, né? Tem um monte de gente que acha que roubar é fazer o bem. Roubar eu estou cuidando, né? Porque afinal de contas todo mundo rouba um pouquinho, então que mal tenho se eu roubo um pouquinho também? Eu tenho que cuidar da minha família. Com o que eu ganho por mês não dá. Se eu viver só com aquilo lá, como é que eu vou comprar picanha no final do mês? Como é que eu vou cortar o cabelo naquele salão maravilhoso, chiquérrimo, caríssimo? Como é que eu vou comprar aquelas bebidas? Como é que eu vou para aquelas festas? Como é que eu vou naquela balada? Como é que eu vou naquela pizzaria que a minha esposa quer tanto ir com essa merrequinha que eu ganho aqui? Não dá, não. Então eu tenho que levar, né, para casa um pouquinho mais. Todo mundo leva. O governo leva. A polícia leva. Qual que é o errado de eu levar? Às vezes, eu já ouvi pessoas falando isso. Tem gente no trabalho que diz, leva. Faz, está todo mundo fazendo, você é bobo. O cara já deixa aqui para você pegar mesmo. Que precisa assumir isso daqui. É uma maneira até mesmo dele lavar o que ele fez. Então todo mundo come desse bolo. Todo mundo é coparticipante dessas obras das trevas. E a gente entra nesse negócio. Porque a gente acha que é bobeira, não dá nada não. Roubo não é parte da criação. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para que andássemos em boas obras e não em furtos, pequenos ou grandes, ou ações que tirem o que é do outro. Eu posso roubar também tirando a esposa de alguém. Eu tenho a minha esposa. Mas se eu ter um caso com uma outra esposa, eu estou roubando da minha esposa a honra que lhe é devida e estou roubando de outra pessoa a esposa que eu acabei tendo um caso com ela. Isso é roubo, você entende isso? Quando eu minto para alguém, eu estou roubando desse alguém a verdade. O direito que ela tem de saber o que é certo. Eu estou enganando, isso é roubo. Furto não combina com a criação. Animais não mentem. Bom, eu não vou entrar nessa, mas assim, se a gente for parar para pensar, a gente vai chegar à conclusão de que nós somos o pior dos animais que existem. E se você tem que ter medo de algum bicho, tema o ser humano. Porque esse é o pior bicho que tem. Porque ele é capaz de enganar você com um sorriso na cara. Ou não é assim? Se parecendo um lobo, né? E às vezes ele não deixa nem um focinho, parecendo uma ovelha, perdão. E ele não deixa nem um focinho de fora, porque ele engana muito bem, ou ela, não é? Mas não é isso que nós aprendemos com Jesus. Nós precisamos fugir do diabo e não dar lugar a essa sedução dele, de que a gente leve para casa aquilo que você não vai dormir de noite. Ah, mas eu durmo sempre. Você dorme porque já está tão cauterizado a tua consciência que nem dói mais. Ou seja, você já está totalmente morto espiritualmente. Por isso que não dói mais. Só Deus pode te trazer vida de novo. Só Deus pode trazer um pouquinho de sentimento. Pode trazer um pouquinho de sensibilidade ao tamanho do erro que é isso daqui. E quando Deus te regenerar, você vai começar a perceber, nossa, olha, eu menti. Como é que eu pude fazer isso? Nossa, aquele cara está mentindo. Meu Deus, que coisa errada. Aí você vai olhar para si e falar, nossa, o que está acontecendo comigo? Você nasceu de novo. Aquilo que estava morto em você, Deus apagou, enterrou e Ele fez um novo homem dentro de você, uma nova mulher. E é por isso que aquilo antes não era mais sensível, agora se torna. Não é porque você ficou louco, ou porque você ficou religioso, mas é porque Deus te deu uma nova vida e você conheceu a Cristo de verdade. É quando Cristo nasce em seu coração que essas coisas que para muitos é bobeira, elas se tornam sérias demais para você. É curioso que Jesus contou uma história muito interessante lá em Lucas 19. Eu gostaria que você lesse comigo esse trecho. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, versos 1 a 10. Se você não tiver como abrir aí, apenas ouça a história de um cara que roubava muito e que ele se tornou um filho de Deus. E vamos ver o que ele fez quando ele descobriu que levar para casa, escondido, o que é do outro é errado. Só um detalhe antes da gente começar, esse cara aqui era um político. Não que todos os políticos são corruptos e ladrões, ok? Mas esse daqui era um. Esse daqui era um político corrupto, ladrão, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos e ele ficava com um pouquinho do imposto
no paletó não, na túnica dele, né? Lucas 19, 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe do partido. Ele era o líder na Câmara. Ele era alguma coisa assim, ok? Maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era baixinho, que nem eu. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. O sicômoro é uma árvore alta, mas que os galhos nascem bem baixinho assim. Então, eu consigo subir na árvore do sicômoro facinho. Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, naquela noite em que Jesus estava na casa dele, todo mundo estava falando mal de Jesus. Como é que pode Jesus entrar na casa de um corrupto? Como é que pode Jesus ir jantar com um político? O chefe dos políticos, o mais rico dos políticos, que é o que mais rouba dos políticos, Jesus vai jantar com ele. Enquanto eu estou esperando Jesus há 1 ano jantar na minha casa. E ele nem liga para mim. E agora vai na casa do... Sabe por que Jesus está indo atrás dele? Porque Jesus quer que ele seja do grupo. Jesus quer dinheiro. É isso que eles falavam, pessoal. Eles murmuravam, criando histórias de Jesus. Mas Jesus foi ali porque aquele cara era doente, espiritualmente falando, o Zaqueu. E Jesus queria mostrar para ele a verdade. E que o Deus dele era o dinheiro. E que aquela roubo, aquela mentira, ia matá-lo. Mas se ele se arrependesse daquilo e devolvesse para os outros aquilo que ele tirou dos outros, que então entraria a salvação na casa dele. Ele fez. Ele foi e devolveu e restituiu. Tipo, se eu roubei 100 dele, 100 dele, 100 dela, eu devolvi 4 vezes mais para ele, 4 vezes mais para ele, 4 vezes mais para ela. E aí Jesus falou: hoje, verdadeiramente entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque esse cara aqui teve a vida mudada. Não foi só blá, blá, blá. Não foi só conversa fiada. Ele não está aqui só dizendo: sou cristão, quero te seguir. O cristão o é pela prática. É pela vida do sujeito que você vê que ele é um filho de Deus de verdade. Se a vida dele é a mesma coisa que a vida de todo mundo, ele não conheceu a Cristo ainda. Ele não experimentou essa transformação ainda. Aí no verso 29, Efésios 4, 29, continuando. Enquanto você volta para lá, deixa-me dizer, continuar na mentira, continuar roubando, continuar sem os frutos de uma nova vida, é o mesmo que dá lugar ao diabo. Se você mente, ainda continuará mentindo. Se você rouba, continuará roubando. Entenda, é o diabo que está mandando sinal para o seu capacete de como é que você vai guiar esse carro da sua vida. E não Deus. Alguém que dá lugar ao diabo é alguém que nunca age com os frutos de uma nova vida apresentada pelo apóstolo Paulo. Alguém que... Olha só outra coisa interessante aqui, porque Paulo fala daquele que trabalhava, não é isso que ele fala no texto lá? Antes trabalhe, verso 28, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso é interessante também, pessoal, porque alguém que foge do trabalho está dando lugar ao diabo. Fugir do trabalho é errado. Jesus está dizendo por meio do Espírito Santo, através de Paulo, essa palavra é inspirada. Antes trabalhe. Se o cara está fugindo do trabalho, ele está errando. E o eixo central ao redor do qual todo o texto gira é: não deis lugar ao diabo. Fugir do trabalho é dar lugar ao diabo. De repente você está no trabalho, mas está levando nas coxas o trabalho. Negligente, está atendendo mal, prestando mau serviço. Você está dando lugar ao diabo. É por isso que eu disse que quando eu parei para pensar nesse texto, eu falei: meu Deus, tem muita gente em Araraquara, numas lojinhas que às vezes a gente passa, pessoas que a gente pede informação. Você já experimentou isso? Parece que uma pessoa está com uma vontade enorme de te atender, não é? Você está comprando, você está na loja, parece que a pessoa... Vamos, vem cá. O que você quer? Né? Aquele espírito. Uma pessoa que age dessa maneira, ela está dando lugar ao diabo. Porque a vontade de Deus é que você e eu trabalhemos.
para que tenhamos com que acudir ao necessitado e fazermos com as nossas mãos o que é bom, para que nunca passe em nossa cabeça a tentação de tirar do que é do outro. Porque eu não estou trabalhando, eu não estou crescendo, aí eu vejo o Cláudio com um sapato mais bonito do que o meu, e eu quero o sapato do Cláudio, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de ter aquele sapato. Nem que eu tenha que enganar alguém, nem que eu tenha que pisar em alguém, nem que eu tenha que tirar do Cláudio. Mas o impulso do meu coração se deu por causa de quê? Porque no meu coração eu não fui trabalhar. Eu não me contentei com o que Deus tem me dado. Ou, pelo menos, eu não fui trabalhar com a correta compreensão de como é que Deus espera que eu trabalhe. Se você não trabalha com afinco, não faz direito, se você, por exemplo, é um patrão, imagino que você trabalhe um pouco melhor. Mas normalmente, porque você depende daquilo, você tem que pagar os seus funcionários com aquilo. Mas muitas vezes você é um funcionário, né, da empresa, enfim, você trabalha lá, você depende do sustento da empresa para eles te pagarem. Então você pode muito bem pensar assim, bom, a empresa não é minha, eu não estou nem aí. Eu trabalho para o Kelver, ele trabalha com mel, apicultor. E eu fico lá encaixotando os mel, eu não estou nem aí, no final do mês ele vai ter que me pagar, não vai? De qualquer jeito, ele vai ter que me pagar. O problema é dele. Se der alguma coisa errada, se quebrar alguma máquina, é ele que vai ter que arcar, porque o meu no final do mês eu ponho no bolso. Fazer isso é dar lugar ao diabo. Vocês estão entendendo isso? Os cristãos são exemplo no trabalho. Se você trabalha, seja você o dono, seja você o funcionário, você tem que ser um exemplo. Deus espera isso de você. Nunca se esqueça disso. Muita gente no trabalho foge do trabalho ou é negligente no que faz porque está dando lugar ao diabo. E é por essa razão que o trabalho dessa pessoa muitas vezes se torna um fardo e uma tristeza para quem dele precisa, né? Precisa do funcionário. Aquela tristeza tem que depender do funcionário, porque é uma vida que está dando lugar ao diabo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora aqui Paulo fala de um pecado, do pecado enquanto ação que fere emocionalmente alguém. Isso aqui não vai roubar nada de alguém, mas vai ferir. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra torpe, não é? Originalmente, a palavra sapros, significa uma palavra insalubre e corrupta. Eu tentei imaginar alguma coisa, vocês podem até me ajudar agora à noite aqui. Alguma coisa, algum elemento, alguma coisa que em si ela corrompe e ela traz insalubridade naquilo que ela toca, no meio em que ela está. Tem alguma coisa? Eu tentei lembrar, eu não lembrei de alguma coisa assim. Mas a ideia por trás dessa palavra é isso. Imagina que exista um elemento, que você coloca esse elemento dentro de um carro, e esse elemento torna esse carro um lugar impossível de se viver, totalmente insalubre, e corrompe aquele lugar. Essa é a palavrinha que Paulo está usando aqui. Não é para sair da sua boca uma palavra que vai feder dentro do outro e vai matar o outro. Vocês lembraram de alguma coisa? Leite no carro? Pode ser, não sei. Mas fede e não tem como limpar, né? É verdade. Mas não é em si ruim. Não, o leite. O leite, imagina se o leite fosse um negócio ruim, que não fizesse bem para a saúde, e ainda assim você derramasse ele dentro do carpete do carro. Aí é essa palavra que ele usa aqui. Imagina a desgraça, no seu grau mais elevado. É isso daqui. Palavra torpe é aquilo que nem faz bem para você e você joga para matar o outro. O contrário disso é o que está no mesmo verso, a palavra boa. Quando ele diz mais adiante, e sim unicamente a que for boa para a edificação. O contrário da palavra torpe é a palavra boa. As palavras que ele usa, ele até uma rima que ele faz, a palavra sapros e a palavra agatos. Sapros é a palavra ruim, a palavra torpe, e agatos é a palavra boa. Ele faz uma riminha aqui, bonitinha, tal, e quer rimar, Paulo, né? Mas pra gente não dá rima, porque traduz torpe e boa, não rima. É perfeitamente cabível aqui, meus irmãos, a ideia de que quando nós damos lugar ao diabo, ele é capaz de usar a nossa boca para destruir a vida de alguém. Seja consciente ou inconscientemente. Uma palavra que ela vai para destruir. Algumas pessoas associam torpe com torpedo. Eu associei, mas eu fui investigar isso, estudando, as palavras não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Uma vez eu preguei isso, até peço perdão, se alguém me ouviu há alguns anos atrás, torpe não tem nada a ver com torpedo. Uma vez eu ouvi isso, aprendi de um pastor, achei bonito, torpedo, preguei, hoje eu estou aqui dizendo que um dia eu disse.
torpe não tem nada a ver com torpedo, mas muitas vezes parece. Que é aquela palavra que você solta e arrebenta com a pessoa, não é? Mas palavra torpe aqui é uma coisa mais... É aquela palavra que você fala, Pri, não, Pri, vem cá, você é uma pessoa maravilhosa. Aí eu chego pra Gil e falo, você não sabe que... Você não conhece aquilo. A palavra torpe é que é essa palavra, sabe? Que ela parece tão... Você fala tão... Você abraça o pastor, você beija o pastor, você fala, o pastor, eu gosto tanto de você, mas quando você está ali na porta, você aqui no pastor. Não é isso? Isso é palavra torpe, viu? Não serve só para mim, não serve para qualquer um. Palavra que destrói num primeiro momento ou no momento futuro. Nossas palavras não devem ser ditas ou escritas de uma maneira irresponsável. Palavra torpe, que não deve estar na tua vida, porque se estiver, dá lugar ao diabo, diz respeito não só à palavra falada, mas também à palavra escrita. E hoje, vocês e eu mais escrevemos do que falamos. Ou escrevemos tanto quanto falamos. E aqui eu estou pensando em Twitter, Facebook, essas coisas todas, tá? Nós escrevemos muito e colocamos a nossa opinião. E muitas vezes não temos limite para a nossa comunicação. Nós achamos que a nossa palavra é nossa, da nossa própria conta. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. As nossas palavras são da nossa própria conta, mas a nossa boca não é nossa. A sua boca não é sua. E o que você fala, o que você escreve, não é só da sua conta. Você não pode se esquecer, se você é filho de Deus. Se você não é outra história. Tua boca é sua, suas palavras são suas. Mas se você é filho de Deus, ou filha de Deus, você foi crucificado. A Bíblia diz isso, você foi crucificado e um novo homem vive em você. E esse novo homem que vive em você se chama Jesus Cristo. Ele nasceu em seu coração. E as suas palavras, ditas ou escritas, devem sempre honrar a Ele e nunca envergonhá-lo. E o texto termina, versos 30 a 32, dizendo: e não entristeçais o Espírito de Deus. Vocês sabiam que o Espírito Santo fica triste, meus irmãos? Ele é uma pessoa e ele se entristece. Todas as vezes que você e eu damos lugar ao diabo. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu encerro dizendo para vocês, meus irmãos, que dar lugar ao diabo, colocar o controle da nossa vida na mão dele, mesmo que você nem pense que você está fazendo isso, você nem percebe que você está fazendo isso. Mas sabe quando é que você faz isso? Quando você cede a todas essas coisas. Quando você se entrega à mentira. Quando você não vê problema em roubar. Quando você não vê problema em, enfim, não trabalhar como deveria. Ou nem mesmo querer trabalhar. E ser negligente quanto a isso. Ou negligente quanto àquele que te contratou. Você está dando lugar ao diabo. Você está fazendo tudo diferente do que Deus te criou para fazer e para ser. O resultado disso é que você vai ser sempre vazio, sempre triste. Você está enganando todo mundo. Você está levando dinheiro para casa. Mas no fundo você vai deitar e você vai dormir com um vazio na tua alma. E aí você vai se entupir de remédio. Você vai se entupir de conselhos, aqui dentro e lá fora, dizendo para você, não faça isso, faça aquilo. Você tem que se cuidar, você tem que viajar, você tem que gastar, você tem que isso, você tem que aquilo. Para quê? Para ocupar o vazio da tua alma. Porque você está tão triste que você quer acabar com essa tristeza, mas você está com dinheiro no bolso. Você está enganando algumas pessoas, você é uma pessoa esperta, você é uma pessoa que sabe, malandra, sabe, esperta, mas vazia. Porque enganar os outros, mentir para os outros, não dá paz para você, não muda a tua vida. Roubar e levar dinheiro para casa não muda a tua história. O que muda a tua história é a paz de Cristo, quando ela nasce dentro de você e de mim. É isso que muda. É quando a gente deixa a mentira e fala a verdade, não furta, mas passa a trabalhar e ter com que ajudar aquele que precisa. Quando você deixa de ajudar quem precisa, você está dando lugar ao diabo. Não cuidar do próximo, não olhar para o próximo, é dar lugar ao diabo. Ser negligente com relação às necessidades que outros têm na vida, é dar lugar ao diabo. Porque foi exatamente isso que Deus fez com você. Ele se importou com você. Ele veio até esse mundo, ele morreu por você. Mas quando você só pensa em você, a boca é sua, a mão é sua, os dedos são seus, as atitudes são suas, a vida é sua, você manda na tua vida, então Cristo não manda na tua vida. É só conversa fiada, essa história de que você é cristão. Conversa fiada.
É conversa para boi dormir, porque ele não nasceu no seu coração ainda. É você que está guiando a tua vida, não ele. É você com os conselhos de alguém que você nunca viu. E talvez só verá no inferno. Mas ele está guiando a tua vida. Invisível, imperceptível. Ele está guiando o teu carro. Ele está guiando os teus olhos. Ele está guiando as tuas palavras. Ele está guiando o teu bolso. Ele está guiando as tuas decisões. Ele está guiando o teu orçamento. Ele está guiando a maneira como você conversa com as mulheres. Ele está guiando da maneira como você dá ouvido para os homens. Ele está guiando você. E enquanto Cristo não nascer e guiar a sua vida, você nunca saberá o que é vida, paz, alegria. Você viverá sempre vazio. Dar lugar ao diabo significa viver colerizado, explodindo e irritado, cheio de gritaria, cheio de blasfêmia, cheia de amargura, cheio de malícia. Tem um pastor, o cara é daqui de Araraquara, mas ele não mora aqui há muitos anos. Ele mora em Belo Horizonte agora, mas ele é daqui. E o cara, ele é cheio de falar com malícia, com gíria. Ele está escrevendo uma nova Bíblia, uma nova versão da Bíblia, chama versão freestyle da Bíblia. O cara está escrevendo, né? E nessa versão, Jesus é corintiano. Só para vocês entenderem, é uma coisa boa, mas eu não gostei porque, enfim. É coisa boa, mas não é. Enfim, é um mistério aí. Mas ele chega a colocar palavrão na boca de Jesus, num dos textos lá. De Jesus falando, eu não vou falar aqui, enfim. Mas Jesus falando um palavrão. Porque ele fala, isso é bobeira, todo mundo fala. Qual que é o problema de você falar também? Lá no seu serviço, quem é que não fala? Se você não falar, você é um bobo. Então você fale palavrão. Não tem problema nenhum falar palavrão. É pecado falar palavrão? Meus irmãos, não é questão de ser pecado ou não. Primeiro é questão de educação. Segundo, é questão também de palavras transformadas. Eu não deixei de falar palavrão do dia para a noite. Teve um dia, quando eu tinha começado a frequentar a igreja, quando eu tinha me convertido de verdade, eu comecei a tocar no louvor. E um dia eu estava ensaiando, e o filho do Eliel Pereira, cadê o Eliel Pereira? Está aqui, está ali. O filho dele estava na guitarrinha azul e branca dele, eu estava sentado no piano. Aí eu falei para ele uma palavra, ele olhou para mim assim, aí ele ficou quieto na hora, né? Aí eu estava tocando, depois eu falei outra palavra, palavrão. Aí ele falou, olha, o Juninho, a gente não costuma falar essas coisas, sabe? Mas com todo jeitinho ele foi me falando, olha, não fala isso não, porque... E depois eu fui pensando nisso. E pouco a pouco Deus foi mudando muitas coisas. Na minha vida, Ainda hoje ele está mudando coisa na minha vida, sabia? Ainda hoje ele está mudando coisa na minha vida. E eu imagino que há coisas na minha vida que ele vai mudar até o último dia da minha vida. E eu vou morrer com coisas que não vão ser mudadas. Não por culpa dele, mas por erro meu, por negligência minha. Mas aquilo que você fala, aquilo que você escreve, Deus também deseja ter controle. Ele também quer reinar sobre os seus dedinhos lá no Facebook. E também lá no mouse, nos sites que você visita. Ele quer reinar. Porque a distância entre o seu dedo e a sua alma é muito pequena. Entre o seu dedo e o seu coração é muito pequena. Um clique pode destruir o teu casamento. Você entregar-se a certas práticas na internet pode destruir a maneira como você se relaciona com a tua esposa, com o teu marido. Tome cuidado com isso. Não é você que cuida de você. Você está crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por mim. Foram as palavras de Paulo aos Gálatas. É Ele em nós agora. É Ele que dá a vida. É Ele que produz essa paz quando a gente está vivendo nas aflições e nas dificuldades. É Ele que traz a segurança e a esperança quando está tudo caindo e a gente quer chutar o balde, quer sumir. É Ele que vem e nos segura a mão. É Ele que vem e nos põe no colo e a gente não sabe de onde vem aquela paz, mas vem a paz. E a gente só pode dizer, Deus, obrigado porque o Senhor está aqui. A minha vida está caindo, está tudo destruindo. Eu não sei o que fazer amanhã, mas eu estou em paz, o Senhor está aqui. De onde vem esse sentimento? De onde vem essa paz? Vem de Cristo, nascido em nossos corações. E que dia a dia vai trabalhando e transformando as nossas palavras, as nossas ações, a nossa malícia, o nosso jeito de falar, de fazer, de olhar e de viver. O texto termina antes, sede uns para com os outros benignos.
Benignidade significa não se cansar de fazer o bem. Benigno é o cara que gosta de fazer o bem para os outros. Sejam benignos, gostem de fazer o bem para os outros. Parem de fazer o mal, para de pensar mal, para de falar mal. Isso não é de Deus. Não é de Deus falar mal dos outros. Não é de Deus pensar mal dos outros. Se o outro é um cara que não presta, está fazendo alguma coisa errada, ora pela vida dele, ou vai falar com ele. Não dá lugar ao diabo. Não dê, porque no dia que você der lugar ao diabo, você tirou Deus da sua vida. Tem como o diabo e Deus ficar lá um do ladinho do outro, apertadinho, sentadinho no mesmo banquinho do seu carrinho de Fórmula 1? Eu vou colocar cinto em Deus e o diabo, aperta aí os vocês dois. E aí vai ficar Deus ali e o diabo ali. E tem horas que você ouve o diabo, tem horas que você ouve Deus. Isso não existe. Ou você está dando lugar para o inimigo das nossas almas, ou é Jesus Cristo que está cuidando de você, guiando você, dando paz a você. Sejam benignos, pensem bem, falem bem, queiram o bem, sejam compassivos, perdoem-se uns aos outros. E ele termina dizendo, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Não perdoar, não ter compaixão de quem errou, não ser benigno, é dar lugar ao diabo. E quem dá lugar ao diabo vive amargo, vive em guerra consigo mesmo, vive vazio. Mas quem dá lugar a Deus e permite que Cristo tome conta e nasça, é aquela pessoa que enquanto o carrinho dele estiver guiando nessa pista que é essa vida, um dia a corrida vai acabar. Um dia a corrida vai acabar. Um dia a bandeirada vai chegar na tua vida e vão te colocar num caixote. E de lá você não vai sair mais. Acabou a corrida. Mas você terá guardado a fé? Você terá vivido para a glória de Deus? Cristo terá nascido em tua alma, em teu coração? Será Ele que guiou os últimos anos da tua história? Ou até o último ano da história foi você que deu os seus passos, foi você que cuidou de si? O convite de Cristo é que cada um de nós pense nisso. Pense nisso. E a hora que a gente chegar em casa hoje à noite, fale com Deus. Cada um de nós chame o Pai e diga, Pai, eu quero que o Senhor guie a minha vida. Eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Me perdoe, Pai. Porque eu fiz isso, eu roubei, eu matei, eu cobicei, eu tive malícia, eu blasfemei, eu me irei, eu gritei, eu me encolerizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoe, Pai. Me perdoe porque eu não acudi o necessitado quando ele esteve ali do meu lado. E outros pecados que aí você tenha, no seu mente e no seu coração. Diga, Pai, me perdoe. Até aqui eu guiei minha vida. Daqui para frente, que o Senhor me guie. A minha vida é tua, minhas decisões são tuas. Meu pensamento, meus planos, meus sonhos, meu coração são do Senhor. E daqui para frente, se eu tiver que ouvir o conselho de alguém, Senhor, Pai, eu quero ouvir o teu conselho, Pai. E não o conselho de A, B ou C. Eu quero ouvir o teu conselho, porque só nas tuas mãos eu tenho segurança. Sabe o que vai acontecer? Sem dúvida nenhuma, um sorriso no céu se abrirá sobre a tua vida, porque você entendeu o que é chamá-lo de Pai e o que é ser filho. Você decidiu dizer não para um monte de gente, uma cambada que está te aconselhando, que está fazendo a tua cabeça, que está te levando para o inferno. E você disse não e chamou verdadeira e finalmente de Pai para ouvi-lo. Ele quer falar, Ele quer guiar você. Entregue-se a Ele. Faça isso hoje à noite. Tranque a porta do teu quarto. Se dobre diante da mesa, diante da cama. Se ajoelhe lá, sozinho. Se tiver alguém, vai para o banheiro. Espera todo mundo dormir. Mas quando tiver só você e Deus, faça isso. Se do fundo do seu coração você deseja que Ele guie a tua vida. Amém? Vamos orar. Pai, é tão bom quando a Tua palavra nos ensina a maneira como a gente deve viver nesse mundo. Porque nesse mundo, Pai, nós somos ensinados a viver também. Há uma forma, há um jeito como as pessoas se tratam, se relacionam e vivem a vida. E a gente acha que está certo, porque é a única vida que a gente conhece, não existe outra. Mas obrigado pela Tua paciência em nos ensinar através da Tua palavra que o Senhor tem uma vida melhor para a gente viver.
Ajuda-nos, Pai, derrama a fé que venha do alto para guiar os nossos corações, para que a gente venha a dar passos de uma nova vida, passos que nos levem para o céu, passos que possam transformar a nossa história. Que seja assim para a Tua glória, Pai, e para a nossa grande e perfeita alegria. Em nome de Jesus. Amém.